Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver simplesmente uma das questões mais brutas, mais alopradas dentro da matéria de dinâmica circular que eu já resolvi até hoje, gente. Essa aqui é uma questão que com certeza poderia cair até mesmo numa segunda fase de Ita, de IME. É uma questão muito fora da curva mesmo, assim. E eu já digo de antemão que esse tipo de questão não se vê no colégio, não se vê em turmas regulares. Ela só é mesmo vista por essa galera que está se preparando para essas grandes provas, como ITA, IME, FOM, principalmente. Essas três que são as provas mais difíceis do Brasil, né? E eu quero, antes de começar, até brincar um pouco assim com vocês aqui que caíram nesse vídeo. Essa aqui é uma questãozinha que eu às vezes brinco, dizendo que é a questãozinha estilo Beatles, né? A banda Beatles. Aí talvez você esteja se perguntando, poxa, como assim, professor Isaías? A questão Beatles, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou explicar, gente. É uma questãozinha With a Little Help from My Friends. Né? Eles têm uma música com esse nome. Essa aqui é uma questão, gente, que eu resolvi com a ajudinha dos amigos. Tem um dos inscritos aqui do canal. Ele sempre se comunica muito comigo, né? Troca ideias. E aí ele me mandou essa questão. Eu não consegui resolver. Eu tive muita dificuldade com ela. E aí ele, através de pesquisas, talvez estudando com os amigos, conseguiu uma boa resolução dela, compartilhou comigo, eu consegui finalmente entender, e cá estou eu aqui para resolver essa questão para todos vocês, gente. Então essa é uma questãozinha estilo Beatles, né, para brincar um pouco aqui com vocês. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer que isso aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz assim: a roda representada na figura, ela rola sem escorregar. Isso aqui é uma informação bastante importante, viu? Eu vou grifar essa informação porque isso aqui tem a ver com a teoria dessa questão. Ela rola sem escorregar, é sobre um plano horizontal. Aí no instante considerado, a velocidade ela é de 4 radianos por segundo. E a aceleração angular é de 6 radianos por segundo ao quadrado, ambos no sentido do movimento dos ponteiros de um relógio. Ele quer saber qual é a aceleração desse pontinho P aqui. Aí você vê que só de olhar para essa questão, de ler essa questão, você vê que ela foge totalmente ao padrão, assim, é uma questão muito diferente. Como eu falei, não se vê esse tipo de questão no colégio. Vamos lá, a gente resolver essa braba aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que se ligar, gente, é que não se trata aquelas continhas bem convencionais, né? Porque o que torna essa questão mais complicada? A maioria das questões que tem movimentos circulares, elas não consideram uma aceleração angular, né? A aceleração angular é quando a gente tem esse gama, né? O famoso gama. Quando você tem o gama, a aceleração resultante, né? A aceleração resultante, ela não é mais a aceleração centrípeta, como acontece em muitas questões. Esqueça isso. A aceleração centrípeta, ela é como se fosse tipo uma aceleração resultante quando tem o MCU. Aqui não é um MCU, aqui é um movimento acelerado. Aí fica muito mais complicado, porque você vai ter vários vetores envolvidos, né? E aí vamos lá, gente. Aqui eu coloquei o desenho bem grande para a gente trabalhar com os vetores que a gente tem aqui. A gente tem a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial eu vou pôr aqui, né? Como ele está no sentido do movimento dos ponteiros de um relógio, eu vou colocar aqui a aceleração tangencial. É aí que vou até fazer um comentário super interessante sobre essa aceleração tangencial, que tem a ver com o fato dessa roda não deslizar. A gente tem a aceleração centrípeta, super importante. Vou colocar bem grandão aqui o vetor da aceleração centrípeta. Ela está apontando aqui para o centro da roda, a aceleração centrípeta. E a gente também tem uma outra aceleração que é super importante também de pôr, que é uma aceleração no eixo X, né? A aceleração aqui no eixo X, para poder a gente encontrar a aceleração resultante, a gente tem que trabalhar com essas acelerações aqui. Aí aqui que vem a parte mais puxadinha dessa questão, que foi exatamente nesse ponto que eu travei na hora de resolver. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cima aqui. Essa questão, gente precisa fazer componentes da aceleração centrípeta, acredita disso? A gente tem que fazer porque ele quer saber a aceleração do pontinho P. E aí aqui nesse pontinho a gente tem que se ligar de uma coisa. Ó. Quando eu faço esse vetor aqui, que representa a aceleração centrípeta, a gente pode fazer componentes dela no eixo X e no eixo Y. Ó. E aí é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui tipo um pontilhado, né? Separando o x do y,
Aí aqui tem a aceleração para o x, eu vou já falar sobre ela, que a gente tem como saber numericamente quanto é que é essa aceleração. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho menor essa outra aceleração para poder colocar as componentes, né? Vou colocar mais ou menos assim, né? Lembrando que isso aqui é fora de escala, viu, gente? Tem muita ciência disso, de que isso aqui está fora de escala. Inclusive, eu vou até diminuir um pouquinho essa aqui da direita para tentar reduzir um pouco esses problemas de escalas, assim. Não é legal de fazer as escalas tão fora do padrão, né? Vou colocar mais ou menos assim que fica mais coerente. A x, aí aqui a gente tem esse AT, né? Aí aqui eu vou colocar o AT, mas depois eu vou trocar por números, beleza, gente? Aí aqui a gente tem que se ligar das componentes, ó. Essa aqui é a parte mais pancada dessa questão, ó, porque quando eu pego as componentes para cá, ó, aqui eu vou ficar com e aqui tem 45 graus, né? Ó, 45 graus. Isso aqui ajuda bastante ser 45 graus. A gente vai ficar com duas componentes aqui dessa aceleração tangencial, ó. A aceleração tangencial, ela vai ter a componente x e a componente y, assim como a aceleração centrípeta tem duas componentes. Ó. Tem uma componente bem aqui, tem uma componente aqui dessa de baixo, e aí você tem essa componente aqui onde eu estou pondo, para baixo do y, eu vou colocar aqui ATY, aqui vai ser o ATX, aqui vai ser o ACPY e o ACPX. Pronto, aqui já está tudo que a gente precisa. Aí agora eu vou só fazer alguns cálculos bem tranquilos para a gente encontrar alguns números que são importantes nessa parte. Ó. A gente sabe bem que no movimento circular a gente tem o V igual a ômega vezes R, não é isso? E aí nessa questão ele fala que nesse ponto P a velocidade angular vale 4. Ele diz aqui, ó, ômega, a velocidade angular vale 4 radianos por segundo. E o raio vale meio metro. Então a gente vai ficar com 4 vezes 1 sobre 2, que dá 2 metros por segundo. Esse aqui é o V, a velocidade linear V, ômega vezes R. Aí tem, gente, eu acho muito interessante, né, que isso daqui, eu até assim, aprendi super bem isso aqui com o professor Renato Brito, né, que é, a meu ver, o melhor professor de física que tem nesse nosso Brasilzão aí afora, né, acho que muitos concordam com isso. Ó, se você faz o V ômega R e faz sobre ΔT de um lado e do outro, ó, sobre ΔT, você encontra a aceleração linear em relação à aceleração angular. A aceleração tangencial é V sobre ΔT e ômega sobre ΔT é a aceleração angular que vale o gama, né? Aí, assim, tem muita gente que tem dificuldade de gravar essa equação, mas se fizer dessa maneira, nunca mais esquece, né? Eu aprendi a fazer dessa maneira com ele, com o professor Renato Brito, que ensina de uma maneira espetacular. Aí vamos lá, gente. A aceleração tangencial, ela vai ser a aceleração angular, que é dito na questão que vale 6, e o raio continua sendo 1 sobre 2, fica 3 metros por segundo ao quadrado. Aí aqui, gente, eu vou fazer um OBS e apagar em seguida. Talvez nem apague, acho que eu vou deixar ela já anotada aqui, porque não vai atrapalhar os nossos cálculos, né? É uma coisa muito fantástica dessa questão, que muita gente não sabe bem. Né? Quando você tem um movimento de rotação e que ele não desliza, né? Quando não desliza, vou até deixar isso aqui bem destacado, né? Quando não tem deslizamento, quando você fala de um ponto de aceleração, ele vai ser o mesmo em qualquer lugar dessa roda. Aqui você vai ter AT, né? Aqui você vai ter AT, em qualquer lugar dela, pelo fato de não estar deslizando, não importa em que ponto você pegue, né? Isso aqui faz parte da teoria dessa matéria, assim, quando você tem movimentos circulares acelerados, né? Aí você deve talvez estar se perguntando, sim, mas o que isso tem a ver com a questão, né? Tudo isso daqui tem absolutamente tudo a ver com essa questão. Porque, olha só, eu não pus aqui um AX, né? Esse AX, gente, ele nada mais do que essa aceleração, porque se eu pegar um pontinho lá em cima, isso daqui é pura interpretação dessa questão, né? É preciso a gente ver essa interpretação de uma maneira muito, muito incrível, né? Assim, a aceleração em qualquer ponto desses, assim, quando eu pego aqui a parte tangencial, ela vale esse mesmo valor, AT, né? Aí o que acontece? Quando eu pego esse pontinho lá de cima, né? Ele está na horizontal, né? Aqui eu fiz só um esboço, né? Quando ele está lá em cima, ele está na parte aqui horizontal, ela vai ser AT também.
E aí, se aqui em cima, nesse ponto horizontal é AT, tanto faz o ponto que eu pego. Se eu pegar lá no ponto P, ali um pouco mais para baixo, aí você vai ter esse mesmo AT, né? Esse mesmo AT que vale 3. Ou seja, o AX, eu fiz toda essa explicação para dizer que o AX é igual ao AT, que vale 3 metros por segundo ao quadrado também. Interessantíssimo isso, né, gente? Acho muito, muito fantástico. Isso é uma das coisas também que torna essa questão um pouquinho complicada, né? Porque não é fácil de você entender, né, que isso está acontecendo aqui, né? Aí pronto, ó, feito isso, gente, a gente vai fazer agora os cálculos, né? E ainda tem mais um cálculo aqui que está faltando, que é a aceleração centrípeta, né? O cálculo que está faltando assim numérico, a aceleração centrípeta, para a gente passar para as componentes. A aceleração centrípeta, a gente sabe que é ômega ao quadrado vezes R. Aí aqui a gente já tem. A gente já tem o ômega e a gente já tem o R. Ele diz que o ômega vale 4, né? Então a aceleração centrípeta fica 4 ao quadrado, vezes o meio, que é 1/2, fica 16 sobre 2, 8. 8 metros por segundo ao quadrado. Aí essa é outra aceleração que a gente precisa também para poder resolver essa questão. Pronto, a gente feito isso, a gente já tem tudo que precisa. Agora, aí só precisa dividir aqui a parte horizontal e da parte vertical. Dá para fazer aqui nesse espaço, porque a gente vou fazer olhando para os vetores. Ó. Eu vou fazer aqui horizontal e depois a parte vertical. Ó. Na horizontal, o que, que a gente vai ter? A gente sabe que esse AX vale 3, né? Eu já vou até colocar aqui um 3. E aí a gente vai fazer essas componentes, né? Lembrando que o seno e o cosseno de 45, né? Eu vou deixar escrito bem aqui, ó, seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2, né? Isso aqui a gente tem que estar na veia, né? Esse aqui é o basicão dessa parte, né? Que envolve trigonometria. Aí pronto, aqui a gente sabe que em todas as componentes, pelo fato de ser 45, tanto vai ser o seno como o cosseno, é 45 graus. Aqui é tudo 45 graus, ó, tanto para cima, como essa parte aqui para baixo também. Né? Aqui a gente vê claramente que todos esses ângulos são de 45 graus, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Porque aqui a gente vê que forma, o tangencial, essa parte aqui tangente, a gente sabe que forma 90 graus em relação aqui o centro, né? Vou até inclusive colocar aqui na própria figura, ó. A gente bota esse quadradinho para mostrar que é 45. Então, aqui a gente tem quatro ângulos de 45 graus. Todos os quatro ângulos, eles são de 45 graus. Aqui eu vou tentar escrever pequenininho, né? Só para você entender todo o passo a passo, né? E ali também 45 graus, os quatro ângulos. Ou seja, tudo que a gente colocar de componente vai ser seno de 45 ou cosseno de 45. Aí pronto, aí aqui na horizontal, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter, eu vou colocar os dois para a esquerda e menos o da direita, né? Porque ele vai ficar maior para a esquerda. Aí aqui os dois da esquerda, a gente vai ficar com o ACPX, né? Aí esse ACP, a gente já fez o cálculo dele, né? O ACP vale 8. Ó. Ele vai ficar 8, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, já estou fazendo direto, porque a gente sabe que as componentes é tudo seno de 45 ou cosseno de 45, tranquilo, gente? Essa aqui eu estou tentando escrever menos porque é muita informação, né? E o espaço aqui não está tão grande na folha, beleza? Aí a aceleração tangencial, a componente no x, a gente pega a aceleração tangencial que a gente já viu que valia 3, né? Então, a gente vê que a aceleração tangencial vale 3. Então fica 3 raiz de 2 sobre 2. 3 raiz de 2 sobre 2. Aí menos a do outro lado que é 3. Aí pronto, isso daqui vai ficar 8 menos 3, fica 5 raiz de 2 sobre 2, menos 3. Esse é o valor da aceleração no sentido do x, né? É isso daqui, gente, a melhor maneira de fazer é já transformar em valores que são numéricos, né? Sim, aqui era um mais, viu, gente? Eu tava cometendo um errinho aqui. Aqui você soma duas da esquerda menos o da direita. Ainda bem que eu olhei a tempo, né? Fica 8 mais 3, 11. Na realidade é 11 aqui. Porque você está somando duas da esquerda menos a da direita. 8 raiz de 2, 3 raiz de 2 fica 11 raiz de 2, menos 3. Aí esse cálculo, quando a gente substitui, ele fica aproximadamente 4,78 e aqui metros por segundo ao quadrado. A gente guarda esse valor porque vai ser preciso, né? E agora a gente vai para o vertical. Quando a gente vai para o vertical, na vertical a gente vai fazer a mesma coisa. Quando a gente chega na vertical, ela fica o ACPY, né, que é o para cima, menos o para baixo. O ACPY ele vai ficar 8
vezes o raiz de 2 sobre 2, porque ele está pegando ali o cosseno de 45, né? Menos o ATY, que também é o cosseno de 45, né? Ou seja, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Esse aqui é um pouco mais simplesinho, né? Fica só 5 raiz de 2 sobre 2. E aqui, quando a gente faz o valor numérico, ele fica aproximadamente 3,54 metros por segundo ao quadrado. Aí pronto, aí aqui, gente, ele é mais de boa. Quando chega aqui, a gente praticamente já terminou a questão, né? Depois de toda essa viagem, né? Aí você tendo a parte do x, a parte do y, aí você sabe que a aceleração, ela vai ser o Pitágoras, né? Eu vou meio que fazer um esboço aqui embaixo, né? Ele vai ficar, tipo assim, para a esquerda, né? Ele fica um vetorzinho aqui para a esquerda, e ele vai ficar aqui um vetorzinho para cima, né? Os vetores que a gente vai ter vão ser esses, vai ser para a esquerda e para cima. O da esquerda, a gente viu que vale 4,78. Esse para cima vale 3,54. Aí a aceleração resultante, que é o que a gente tanto quer, ela vai ser a hipotenusa. A gente vai pegar aqui a hipotenusa como sendo a aceleração resultante desse movimento. E a gente representa aqui pelo vetor A. Aí pronto, com isso aqui a gente vai poder finalmente concluir essa questão absurdamente complicada, né, gente? A aceleração, o módulo dela, né, vai ser a raiz de 3,54, estou pegando aqui o y ao quadrado primeiro, mais esse 4,78 ao quadrado. Aí isso aqui você, no caso for numa prova, você tem que fazer essa continha à mão mesmo, não tem pra onde fugir não. Vai ficar 12,5 aqui o primeiro, e o segundo fica 22,84 aproximadamente. E aí aqui quando você faz, essa soma fica a raiz de 35,35 aproximadamente. E aí quando você tira essa raiz, ele fica aproximadamente 5,94 metros por segundo ao quadrado, gente. E essa é a nossa resposta. Finalmente, depois de toda essa conta, depois de toda essa viagem, esse é o resultado dessa questão, 5,94. Pois é, você vê que essa questão é absolutamente fora da curva. Eu tentei ser o mais didático possível na explicação dela. Espero que vocês tenham conseguido entender todo o passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!